Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josimara, professora de Educação Física, e estou vendo aqui hoje, com essa aula ao vivo, ajudar os alunos que não estão na sala de aula presencial com o conteúdo que foi dado presencialmente, tá certo? O mesmo conteúdo que foi dado aqui nas aulas presenciais é o que eu estou dando para vocês agora nessa videoaula, e é o que vai ser cobrado tanto na prova presencial, que vai ocorrer aí na próxima semana, tanto quanto no formulário de avaliação que eu vou disponibilizar também online para os alunos que não estão vindo presencialmente. Tudo bem? Então, o nosso tema agora desse terceiro bimestre são as capacidades físicas, tá? O que a gente precisa saber das capacidades físicas? Elas vão nos acompanhar na disciplina de educação física até o ensino médio. Então, o ideal é que a gente comece a entendê-las aos poucos, para que quando a gente chegar lá no ensino médio, que elas estiverem mais elaboradas, a gente saiba qual foi a progressão que a gente passou durante todo o ensino fundamental para chegar naquelas capacidades físicas. Beleza? Então, as capacidades físicas são divididas em duas classes, tá? A primeira classe é as classes das principais, que a gente vai estudar 7, e depois nós temos a classe das subdivisões, tá? Que a gente vai ver principalmente no ensino médio. Então, o que a gente precisa saber das capacidades físicas é que elas são divididas em duas classes e que nesse momento a gente vai estudar apenas as 7 principais. Tudo bem? Então, vamos seguir. O que são capacidades físicas? Antes da gente estudar quais são, a gente precisa saber o que elas são. As capacidades físicas é tudo aquilo que eu consigo treinar para melhorar dentro do organismo humano. Então, são todos aqueles atributos, são todas aquelas qualidades relacionadas ao organismo humano em que, para melhorar, eu preciso de treinamento. Então, são essas as principais palavras dentro das capacidades físicas: treinável, organismo e atributo. Beleza? Então, a explicação dela pode ser dada dessas diversas maneiras. Atributo físico treinável, a qualidade física treinável, mas sempre dentro dessa explicação. Atributo físico que é possível de ser treinado para ser melhorado. Então, vamos lá para a primeira. A primeira capacidade física, ela diz respeito à agilidade. O que é a agilidade? Quando a gente lembra de agilidade, a gente tem que lembrar de algo que é rápido, né? Mas não basta ser rápido para ser considerado agilidade. Para ser considerada agilidade, a gente tem sim que executar algum movimento de forma rápida, porém, esse movimento tem que ter alguma mudança de direção. Seja da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, para frente para trás, mas tem que haver alguma mudança de direção para ser considerada agilidade. Tá bom, pessoal? Por que eu estou deixando isso bem claro? Porque na hora que a gente for ver a velocidade, tem muita gente que confunde. Então, as palavras que tem que ficar para nós dentro da agilidade é executar movimento rápido com mudança de direção. Aí nós temos alguns exemplos, como as fintas, os dribles, no futebol, no basquete, no handebol, e algumas coreografias da dança, tá? Um exemplo também que a gente pode dar é o morto-vivo, uma atividade que todo mundo conhece, em que você tem que executar o movimento da forma mais rápida, tá certo? Então, essa é a primeira capacidade física que a gente estuda. A segunda, ela tem o nome de flexibilidade. O que vem a ser a capacidade física de flexibilidade? É a capacidade de realizar movimentos que são permitidos pelas articulações do corpo. O que são as articulações do corpo? É onde o nosso corpo tem a possibilidade de dobrar. Então, os tornozelos, os joelhos, o quadril, o ombro, o cotovelo, o punho, são todas articulações do corpo que permitem que ele seja flexível, tá? Mas não basta ser flexível para ser considerado flexibilidade. É preciso que os movimentos sejam realizados com uma amplitude adequada. Então, nos exemplos, nós temos os alongamentos, né? E são para... Hoje eu não tenho flexibilidade, mas é uma capacidade física que você vai melhorar se você treinar. Certo? Então, a flexibilidade é isso.
movimento, amplitude adequada, possibilitado pelas articulações do corpo. A terceira capacidade física que nós temos é a capacidade física de força. O que é a força? A força é a capacidade que me permite vencer uma resistência por meio das ações dos músculos, tá? Então, professor, o que é uma resistência? Qualquer coisa que tenha peso, que tenha carga, ela é uma resistência. Então, no caso do exemplo animado aí, nós temos uma barra com pesos. Esse peso é uma resistência. E o bonequinho só consegue vencer essa resistência porque o músculo dele está preparado para vencê-la. Então você pode falar assim: eu não tenho força. Alguma força você tem, porque você consegue carregar uma cadeira, você consegue carregar uma bolsa. Talvez você não tenha força suficiente para carregar um armário, mas é o que a capacidade física preza. Se você treinar, um dia você vai ser capaz de carregar um armário, tá bom? Então, alguns exemplos da utilização da força. Levantar sacola, levar sacola de supermercado, a bolsa que você carrega na mão. Então, todos os exemplos da utilização da capacidade física da força, tá? Professora, mas no primeiro desenho não tem nenhuma carga. Certeza que não tem nenhuma carga? Através do músculo do braço, ela está tentando vencer qual tipo de resistência? A resistência do peso do próprio corpo. E isso é uma resistência. Nem todo mundo consegue, através do músculo do braço, levantar o peso do próprio corpo. Mas se a gente treinar, um dia a gente consegue. Tá bom? A quarta capacidade física, ela tem o nome de resistência. O que é a resistência? Quando a gente lembra de resistência, a gente tem que se lembrar do verbo resistir. O que é resistir? É aguentar, é suportar. Então, a capacidade física da resistência, ela prega o quê? Que a gente suporte, aguente um movimento pelo maior tempo possível, sem que haja fadiga. Então, aí no exemplo, nós temos a maratona, em que os atletas têm que correr por 42 quilômetros. Cara, é muito, né? É muito 42 quilômetros. E elas têm que suportar esse prazo e fazer isso conseguir manter esse movimento de corrida pelo maior tempo possível. Professor, e o cabo de guerra é um exemplo de resistência? Sim. Sim. Por quê? Porque vai vencer o cabo de guerra quem conseguir aguentar pelo maior tempo. Certo? Então, quando a gente fala de resistência, a gente tem que lembrar sempre de maior tempo, suportando, aguentando uma carga, aguentando um movimento. Tá certo? Velocidade, que eu falei para vocês que ela era prima da agilidade, né? Porque a agilidade, ela preza que façam-se movimentos rápidos com mudança de direção. A velocidade, por sua vez, ela também fala de movimentos rápidos, né? Por quê? O que é ser veloz? É fazer movimentos rápidos. Porém, além do movimento ser feito de maneira rápida, ele precisa ser um movimento que se repete, né? Que a gente chama esses movimentos que se repetem de movimentos cíclicos. E diferentemente do que a gente viu agora na resistência, a velocidade acontece no menor tempo. Então, por exemplo, quem ganha uma corrida? Quem chega no menor tempo, fazendo um movimento rápido que se repete no menor tempo. Beleza? Então, a velocidade ela é parecida com a agilidade, mas elas são diferentes. O movimento da velocidade, ele se repete. O movimento da agilidade, ele muda de direção. Beleza? Vamos para a sexta capacidade física, que é a capacidade física do equilíbrio. O que é a capacidade física do equilíbrio? É aquela onde eu tenho uma série de combinações corporais, de combinações de ações musculares que me permitem que eu equilibre o meu corpo sobre uma base. Tá? Então, no primeiro exemplo, a moça estava primeiramente sobre os dois pés, né? Ela estava equilibrada. Quando ela tira um dos pés do chão, ela precisa que o corpo dela, através de uma série de ações, passe a se equilibrar sobre apenas uma base, que é um pé só, tá? Lutando contra o quê? Contra a lei da gravidade. Aí vocês podem perguntar para mim, mas professora, no segundo exemplo, ele está com os dois pés. Sim, aí ele está sobre duas bases, digamos, né? Que são os dois pés.
Só que a base agora não é mais os pés, é o slackline, que é esse elástico onde ele está. Ele está com os dois pés, mas ele não está em equilíbrio porque a base onde ele está não é uma base fixa, é uma base móvel, porque é um elástico, né? Então o equilíbrio, a gente tem que lembrar que é a capacidade do meu corpo de, através de várias ações, né? Por isso que a gente balança quando a gente tenta equilibrar, porque não é só a perna que equilibra, é o corpo inteiro. Através dessas ações musculares, o corpo tenta encontrar ali o equilíbrio, lutando contra a lei da gravidade. Tá bom? Jogando amarelinha a gente usa equilíbrio, ficando num pé só, pulando corda, beleza? São todos exemplos da utilização do equilíbrio. Coordenação motora. O que é a capacidade física relacionada à coordenação motora? É aquela capacidade física que prevê que eu realize vários movimentos, uma sequência de movimentos diferentes, de forma coordenada e organizada. Então, eu tenho que executar uma série de movimentos, seguindo uma ordem, né? E de maneira adequada. Não é de qualquer maneira que eu vou fazer. Então, aqui nós temos no exemplo de baixo, uma série de crianças onde elas têm várias atividades para fazer. Por exemplo, passar embaixo desses caninhos, depois ela vai passar dentro, depois ela vai passar por cima, depois ela vai passar com os pés dentro dos círculos. Isso são vários exercícios diferentes que devem ser feitos na mesma ordem e seguindo a mesma sequência. Por isso que a gente chama de coordenação motora. Beleza? Bom, pessoal, as capacidades físicas estudadas foram essas 7. Essas 7 serão cobradas na avaliação, tá? Que a avaliação vai ser dividida da seguinte maneira. Quem estiver vindo no presencial vai fazer a prova no presencial, tá? Aqui comigo na escola. Quem não estiver em casa, aguarda um pouquinho, porque logo eu vou postar no grupo da sala de vocês um formulário online. E as pessoas que não fizeram a prova na escola vão fazer a prova de maneira online via formulário. Tudo bem? Primeiro eu vou esperar a maioria dos alunos fazerem no presencial e depois eu disponibilizo o link do formulário para vocês fazerem online. Tudo bem, pessoal? Então era isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.